Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos meditar um pouquinho hoje na palavra de Deus e sempre é maravilhoso extrair lições preciosas desta palavra. Por isso que é importante a gente ler a palavra, né? Todos os dias nós temos uma mensagem diretamente de Deus para nós. Eu quero saber o que Deus tem para falar comigo no dia de hoje, no dia de amanhã e assim sucessivamente, né? Deus quer ter esse relacionamento, Ele espera ter esse contato com a gente, amém? Então curve a sua cabeça só por um instante. Senhor, mais uma vez chegamos ao trono da Tua graça, com fé, com confiança, Senhor, para ouvir do Senhor o recado dos céus. Fala conosco neste momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu coloquei aí é como alcançar a bênção. Eu creio que todos nós temos projetos, temos planos, objetivos, ideais a serem cumpridos. E muitos estão aguardando uma bênção, né? É uma bênção quando a gente recebe aquele emprego novo, aquela promoção, né? Quando a gente troca de emprego, aquela promoção dentro do emprego, a conquista de um objetivo, uma casa própria, um carro, ou mesmo, né? Quando você planejou o seu casamento e aí você concluiu aquela etapa de planejamento, agora o casamento vai se realizar, ou a conclusão de um curso, né? Um curso universitário, qualquer outro curso que você planejou e conquistou e concluiu. É uma bênção, chegou a bênção, né? A hora que você concluiu aquele projeto, aquele plano, você chegou a obter esta bênção. E às vezes a bênção ela não vem, né, no estalar de dedos. A gente é muito impaciente, a gente quer as coisas rapidamente. Mas na ótica de Deus nem sempre é como, ou aliás, não é nunca como nós queremos, né? Muitas vezes Deus ele nos dá um tempo de espera e tudo mais. Deus tem o poder para conceder o que nós necessitamos, não tenha dúvida disso. Você pede, ele já sabe, antes de você pedir o que você precisa, ele tem poder para conceder. Mas também ele quer que nós tenhamos confiança nele e aguardemos o tempo necessário, o tempo dele. E aí é que pega, né? A gente ora e recebe a bênção, recebe a solução, é maravilhoso. Mas quando nós precisamos ser tratados por Deus, a gente não tem paciência, a gente não quer que esta área da nossa vida seja tocada. Então vamos aprender alguns passos que devemos tomar até que essa bênção chegue, até que Deus conceda aquilo que tanto nós desejamos. Eu creio que todos nós temos bênçãos para alcançarmos, eu creio, e você deve ser assim, você deve buscar, você deve orar, você deve planejar, e você deve entregar esse plano, esse propósito, isto que nós julgamos que quando chegar vai ser uma grande bênção para a apreciação do Senhor. Então, para que a gente alcance a nossa bênção, tem que ter uma viva esperança, eu tenho que esperar, tem que esperar, uma viva esperança. Esperar é uma coisa, mas uma viva esperança é alimentar essa esperança todos os dias. Hoje eu não recebi, mas amanhã eu posso receber esta bênção. É uma viva esperança, né? Então, a palavra esperança é um ato de esperar, de ter fé. É um ato de esperar, ter fé, confiança, expectativa de conseguir o bem que você deseja. Isso que é esperança, né? Uma expectativa de conseguir. Ainda vou conquistar. Não chegou hoje, mas amanhã chega. Biblicamente falando, esta palavra esperar quer dizer confiar. Olha aqui, confiar na ação do poder de Deus que nunca falha. Aqui é maravilhoso, né? Quando a gente espera no Senhor, é confiar na ação do poder de Deus que nunca falha. Deus nunca falha. Não é porque ainda a nossa bênção não chegou que Deus se esqueceu de mim. Já estou desanimado, já não vou mais orar. Não, Deus nunca falha. Então esperar, no sentido da palavra bíblica, é confiar na ação do poder de Deus que nunca falha. Então o primeiro passo é ter uma viva esperança. Com essa esperança viva que a minha bênção vai chegar dentro do plano do propósito de Deus. Então, a esperança é um dos pilares da vida cristã, faz parte da nossa vida cristã. Olha o que fala Paulo aos Coríntios, lá no 1 Coríntios 13:13. Ele fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Estava falando de uma forma geral, os pilares aqui, né? A fé, a esperança e o amor. Então, a esperança é um dos pilares da nossa vida cristã. Lá em Romanos 12:12, Paulo fala: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos. Estou esperando, mas com alegria. Mas não chegou, está demorando, então já ficou abatido. Não, alegrai-vos na esperança. Eu tenho esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. São recados, são passos que nós temos que dar. Temos que estar alegre, sermos pacientes e perseverar em oração, entregando e confiando.
Eu oro uma vez e esqueço, não, Senhor, estou colocando esta causa, este problema, essa situação no teu altar. Coloco hoje, coloco amanhã. Sabe de uma coisa importante, experiência minha? Tinha muita coisa que eu precisava resolver e ainda não tinha recebido. E eu estava até angustiado, há muitos anos atrás, eu perdi o emprego e estava com dificuldade de conseguir um novo emprego, mas eu dobrava o meu joelho ali na sala, cheio de preocupações, ansiedades, mas quando eu dobrava o joelho, eu ficava ali clamando, só levantava quando aquele peso, aquela preocupação, aquela ansiedade saía. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem que orar. E quando eu levantava dali, levantava leve, mas eu não tinha solução ainda, mas não importa, o problema já tinha sido mais uma vez depositado no altar do Senhor. E com certeza ele ouvia as minhas orações porque enchia de paz o meu coração. Não é coisa maravilhosa essa? Você não tem a solução, mas você tem a paz. Você ainda não sabe que decisão tomar, mas você sabe que Deus vai estar com você na hora que você precisar tomar aquela decisão. Pedro fala lá em 1 Pedro 1, 3 e 4, anote aí, mas olha o que ele fala aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a nossa esperança é viva porque Jesus ressuscitou, ele é as primícias. Um dia nós estaremos com ele eternamente. Tem uma viva esperança. Será que isso vai acontecer? Vai acontecer, porque Jesus morreu, ressuscitou, morreu por nós, pagou o preço e ressuscitou. Então Paulo está falando aqui, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para nós. Olha que esperança maravilhosa, está guardada lá nos céus, a Nova Jerusalém, a nossa morada celestial, o nosso tempo final das coisas. O nosso tempo aqui na Terra é muito pequeno, muito passageiro, passa muito rápido. Nós já estamos em agosto, outro dia começou o ano, outro dia era 2024, 25, daqui a pouco já estamos, 10 anos se passam assim rapidamente. Então, a nossa viva esperança é saber que essa terra passa logo. Esse tempo aqui na terra é muito breve, mas a nossa viva esperança é que a minha eternidade está garantida. Então, Pedro estava escrevendo isso, tem essa viva esperança, de saber que as coisas não terminam aqui. Aqui é uma passagem, simplesmente. Mas eu falei também que nós temos que ter uma viva esperança e temos que ter paciência para recebermos a nossa bênção. Como eu falei, o tempo do Senhor não é o nosso. Ter paciência é esperar serenamente, com perseverança e tranquilidade. Isso é ter paciência. Aquilo que eu falei, eu não recebia a bênção, mas enquanto eu orava perseverantemente, persistentemente, orava, buscava o Senhor, a minha bênção não tinha chegado, mas eu não tinha aquela preocupação, e agora? E agora? Puxa, a vida está demorando, não. Serenamente, Esperava com um coração sereno, com perseverança e com tranquilidade de saber que Deus ouviu o meu clamor. Paulo fala aos Romanos 8, 24 a 26, eles falam assim, olha, esperamos com paciência, sede pacientes, esperar com paciência, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E Romanos mesmo, isso daqui ele resumiu, mas olha lá essa passagem mesmo, Romanos 8, 24 a 26, ele fala assim, olha, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Se você está esperando, você não pode ver o que você já... eu estou sonhando com uma casa, eu não vi a casa, mas eu já estou vendo, não estou esperando mais, ela já está aqui, Então, isso que ele fala, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Ter paciência. Eu não recebi ainda, eu tenho paciência daquilo que Deus nos dá. Da mesma forma, ele continua, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, quando você ora,
O Espírito Santo intercede por você, porque às vezes a gente faz pedidos errados para Deus, precipitados, ou sem lógica, ou a gente usando a lógica humana, mas não consultando a Deus. Então é importante, a nossa bênção vai chegar, né? Temos que ter perseverança, paciência, e é isso que ele está falando aqui. Quem já viu que vai chegar não está esperando, mas quando a gente está naquela expectativa de esperar, de aguardar que a bênção vai chegar, eu tenho motivação para isso. Eu vou persistir até que esta bênção chegue, né? Então, ele fala, esperei com paciência. Salmo 41:2, ele completa assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Eu posso imaginar aqui a situação que o salmista estava passando, quando ele pôde escrever isso. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Deus ouve todas as orações. O tempo dele é diferente daquilo que nós esperamos que ele faça, às vezes num piscar, num estalar de dedos. Não é assim que Deus age. Mas aqui o salmista está falando, ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu, ele está ouvindo, meu irmão. Você está orando, ele está ouvindo. Ah, mas eu não recebi ainda, pastor. Puxa, está demorando, mas ele está ouvindo. E aí ele completa aqui, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Isso quer dizer o seguinte, ele estava numa angústia, ele estava num lamaçal, né, difícil de sair, complicado para se desvencilhar daquela situação, e quando ele ora, né, o Senhor se inclinou para ele realmente ouviu o clamor do salmista e ele tirou aquela situação, simbolizando um problema que às vezes está enfronhado, uma situação que parece que não tem saída. Quando você ora, Deus ouve, tira aquela angústia, aquela paz do coração. Então, olha lá, tem que ter paciência, meu irmão, a bênção vai chegar, com certeza ela vai chegar. E o outro ponto importante para nós alcançarmos a nossa bênção, não tomar atitudes precipitadas. Sabe o que acontece? Na ânsia de querermos dar uma mãozinha para Deus, eu orei, mas sabe, Deus está demorando, então eu vou tomar uma atitude. Não sei se é essa a vontade de Deus, mas eu vou me enfiar. Eu tenho que... Não tem, meu irmão. Você tem que orar, esperar com fé, com paciência, com confiança, com perseverança, mas aguardar. Ah, Deus respondeu, Deus mostrou, Deus abriu a porta. Deus faz isso. Na hora certa Ele abre as portas, na hora certa Ele coloca as palavras na sua boca, na hora certa Ele mostra assim, puxa vida, olha a saída. Eu não tinha visto essa saída. Eu achava que não tinha escape, não tinha saída. Mas olha aqui, olha que porta aberta. É assim que Deus faz. Aquilo que a gente não vê, de repente, bum, tudo abre. Então, não tome atitudes precipitadas. Isso pode ter consequências, e sempre tem. Uma atitude sem pensar, sem orar, sem buscar a vontade de Deus, ela vai ter uma consequência. Pode ser terrível, porque aí depois você vai parar e pensar, puxa vida, por que eu fui tomar essa atitude? Por que eu não esperei? Por que eu não consultei? Por que eu não tirei opiniões? Por que eu não orei a Deus? Por que eu não li a palavra? Quantas vezes Deus já me respondeu e nesta situação eu fui precipitadamente? Cuidado em tomar atitudes precipitadas. Todos nós fazemos isso. Ninguém é perfeito, meu irmão. Eu já tomei atitudes precipitadas na minha vida e me arrependi muito. E as causas, as consequências na frente foram terríveis. Mas foi uma decisão precipitada. Eu orei, mas vou te falar que eu orei por desencargo de consciência. Eu não orei esperando, com fé, com paciência, com convicção que o Senhor queria que eu fizesse ou que não fizesse. Eu tomei a minha atitude. É muito comum a gente orar, mas eu estou orando, mas eu quero isso. É a vontade permissiva de Deus. Deus, você quer tanto, Deus fala, então vai, pode ir. Só que é diferente da vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade soberana é aquilo que é melhor. Ele é soberano, ele sabe o início, o meio e o fim. Então, eu quero isso, porque eu estou vendo que isso é bom agora, mas Deus está vendo lá na frente, não vai ser bom lá, depois não vai ser bom. Mas de tanto às vezes nós queremos e até nos precipitarmos, Deus permite. É o nosso livre-arbítrio, né? Então, cuidado, tomar atitudes precipitadas é agir baseado na lógica, na intuição humana e não na direção de Deus. Eu acho que é isso. Olha, eu tive pensando, acho que esse é o melhor caminho, mas Deus falou com você, você orou com fé, com paciência, com confiança. Deus falou, pede confirmação. Deus fala comigo e Ele vai falar, com certeza vai falar. A palavra dele é viva. Então, não tome atitudes precipitadas.
Ah, mas como eu vou alcançar essa bênção se eu não movimentar, se eu não tomar a frente? Não, não. Você vai tomar a frente quando Deus te abrir os caminhos, abrir as portas, e aí ele vai abrir aquela porta, e quando Deus abre, ele confirma, você pode entrar de cabeça, que não vai ter consequências, vai ser vitória lá na frente. É gostoso quando Deus aprova, né? Quando Deus fala sim, olha, pode ir que eu estou contigo. Ou Deus fala não, não vai não, não é esse o momento. E a gente faz beiço, né? Puxa vida, Deus falou não para mim. Mas lá na frente ele vai te mostrar, tá vendo? Se eu tivesse dado aquela bênção, olha agora, o que teria acontecido? Isso é numa compra, numa venda, né? A gente quer vender tanto uma coisa rapidamente, não para, não pensa, não ora, ou quer comprar rapidamente uma coisa também, não ora, não... Tudo tem que consultar ao Senhor. Se você tem aquele que conhece o futuro, por que arriscar uma decisão errada, uma decisão precipitada? Consulte aquele que conhece o seu futuro. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, eu não vou ler todos aqui, mas temos muitos exemplos de pessoas que tomaram atitudes precipitadas e desagradaram a Deus. Saul, quando ele estava para a batalha, né, para travar a batalha com os filisteus, Samuel estava demorando para fazer a função de sacerdote, que era o sacrifício. O rei não tinha essa função, ele precipitadamente fez para poder ir logo para a batalha. Aí chega Samuel, o que você fez? Isso não é tua função. Deus certamente estaria confirmando o teu reinado, mas agora você aborreceu a Deus. Ele vai preparar alguém para o seu lugar. Olha a consequência de uma atitude precipitada. Eu acho que eu sou rei, eu posso fazer todas as coisas. Não, o rei tinha a função de rei, o sacerdote tinha a função do sacerdote, o profeta. Ele era o profeta e sacerdote. Então, veja uma coisa, nós às vezes passamos, né, os pés pelas mãos. A gente quer resolver as coisas. Eu não estou capacitado nem habilitado, mas eu vou tomar essa decisão. Então, olha como Deus nos alerta, né? Outro momento que nós conhecemos muito, a história de Abraão, que Deus prometeu para Abraão e Sara que mandaria um herdeiro, que era Isaac. Mas passaram-se 25 anos, um pouquinho mais do que isso, e eles não tinham ainda recebido o seu herdeiro. Um pouquinho antes, Sara quer dar uma mãozinha para Deus, e ele então faz com que ele tenha um filho através da sua escrava Agar, a egípcia, que é Ismael. E quantas coisas tiveram, né, sobre essa situação. E hoje você vê aí uma briga que é interminável entre, né, os israelitas e o povo da Palestina. Então você vai ver lá que é uma confusão porque não esperaram, não aguardaram aquilo que Deus havia prometido, que era o filho da promessa, que era Isaac, né? Depois veio Isaac, né? Aí nós conhecemos a história de Israel. Então veja, irmãos, cuidado com as decisões precipitadas. Ah, mas eu acho que é bom. Consulte a Deus. Você pode ter um sentimento, olha, eu pesquisei, eu analisei, tudo bem, isso faz parte, deve ser feito. Vou pesquisar sobre um assunto, antes de comprar uma coisa eu vou consultar, eu vou procurar, eu vou saber se isso é bom mesmo. Eu pensei que fosse bom, mas eu olhei aqui, olha, não é tão bom assim. Já é uma conclusão boa. Mas às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente não faz a nossa parte. A gente quer e toma os pés pelas mãos e aí toma uma atitude precipitada. Paulo fala aos Coríntios lá, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus é um Deus de paz. Ele não deixa você aflito. Será que eu fiz certo? Será que a atitude é certa? Será que eu devo tomar? Não, não. Calma. Deus, ele é um Deus de paz. Ele vai confirmar aquilo que é o melhor para você. Outro ponto importante para nós alcançarmos a nossa bênção é não murmurar, que é uma coisa muito comum, hein? A gente está demorando, a gente começa a murmurar, porque Deus não atendeu. Pô, o irmão lá da igreja deu um testemunho, rapidamente a questão dele foi resolvida, e o meu já está um tempão aqui e nada resolve. Fazemos isso, todos nós somos humanos, somos falhos. A gente olha na ótica humana, não olha no tempo de Deus. Não olha que Deus, ele não deixou de ouvir, né? Ele inclinou para mim, né? Esperei com paciência no Senhor, ele ouviu a minha voz, ele se inclinou para mim, ele ouviu. Agora, se ele ouviu, não quer dizer que ele tem que atender assim. Ele ouviu e sabe quando vai atender a nossa necessidade, quando a nossa bênção vai chegar. Então, cuidado, não murmure. Murmurar, sabe o que é? É falar contra Deus. Quando você está murmurando, você está falando que Deus não é capaz. Que Deus não é capaz de atender aquele teu pedido. Se você estiver passando por alguma necessidade em sua vida e ainda não recebeu a provisão do Senhor, não murmure.
A murmuração aborrece terrivelmente a Deus, ela aborrece mesmo. Puxa vida, eu estou aguardando para entregar a bênção na hora certa que vai ser algo maravilhoso na vida dele. E ainda porque não chegou, ele está murmurando, está reclamando, está até blasfemando. Cuidado. Se estiver próximo à sua bênção, olha o perigo. E começar a murmurar, sabe o que pode acontecer? Estará correndo um grande risco de perder. Então, nunca murmure. Não deixe perder a sua bênção, né? Agradeça. Está demorando? Ore mais. Está sendo impaciente? Senhor, me dê paciência, me dê serenidade, me dê aquela paz. Eu estou aflito ainda, mas eu quero ter paz, de saber que o Senhor está ouvindo. E Deus, ele dá essa paz, viu? Ele dá. Embora a resposta ainda não veio, embora a bênção não chegou, mas a paz ele dá. Esse é um termômetro de que ele ouviu você. Então, quem espera em Deus alcança a vitória. Claro que alcança. Tem que esperar no Senhor, né? Esperei com o Senhor, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, ouviu. Ele faz isso. Valorize o seu futuro. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a esperar. O povo de Israel, eu lembro da história dele, eles murmuraram muito no deserto. Aquela geração que saiu do Egito perdeu a bênção depois de 2 anos que eles haviam saído do Egito, foram até Sinai, receberam as tábuas da lei, as instruções do tabernáculo. Agora Deus trata como uma nação, povão, escravos que saem do Egito. Agora Deus trata, dá uma carta magna das regras, das leis civis, cerimoniais. Agora sim, eles são uma nação constituída. 2 anos eles podiam ter tomado a terra prometida, mas viram os gigantes, viram as dificuldades, viram os problemas. Eles queriam assim, olha, sai moradores porque nós estamos entrando. Não, eles tinham que conquistar. Mas se Deus prometeu que estaria com eles, por que duvidar? A bênção está ali, olha, é só atravessar e tomar. Temos que lutar? Temos que lutar, mas se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai tirar os moradores dessas cidades, que eram os cananeus, eram povos pagãos, que ofereciam seus filhos aos ídolos, era um povo abominável, tiveram a sua chance, rejeitaram, né? Se enveredaram para caminhos errados, adorações a vários ídolos, a vários deuses. Então Deus falou, agora vocês vão, né, perder esta terra que vocês estão. E Deus deu esta herança para o povo de Israel. Tinha que conquistar. Não. Depois de 2 anos, murmuraram. Sabe o que aconteceu? Deus falou, então perderam a chance, né? Começaram a murmurar, reclamar, blasfemar. E aí Deus falou, então vai peregrinar nesse deserto por mais 38 anos, para completar os 40, porque 2 já haviam passado, até que toda esta geração morra e a nova geração vai tomar posse daquela herança. Tá bom assim? Então agora vamos. Não vai agora. Não vai guerrear agora, porque agora Deus não vai com vocês. É bem diferente. Quando Deus vai na frente, pode ir. Mas quando Deus não está conosco, meu irmão, não vá sozinho. Não vai pela força do teu braço, porque não é certeza da vitória. Pelo contrário, é mais certeza da derrota. Então, cuidado, né? Não murmure, cuidado para não desagradar a Deus. É uma coisa que é muito fácil desagradar a Deus. E Deus, ele quer abençoar, ele não quer, né, privar você da bênção, mas ele quer que você tenha a bênção na hora certa. Espero que você esteja entendendo aí como são passos importantes que nós devemos dar até que a bênção chegue, viu? Outro ponto importante, além de não murmurar, é controlar a ansiedade. Estou tão ansioso, eu não vejo a hora. Calma, meu irmão, é o tempo do Senhor, né? A ansiedade, em dose normal, até motiva um pouquinho a gente, né? A lutar pelos nossos ideais, pela realização dos nossos sonhos. Até um pouquinho de ansiedade não é mal, não faz mal, ela até anima, mas aquela ansiedade que você não dorme, aquela dor no estômago, o peito doendo, taquicardia, calma, que ansiedade é essa? Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Porém, quando nos tornamos reféns de uma ansiedade mais intensa e doentia, olha o perigo, dominados pelas preocupações, por aquelas preocupações excessivas no nosso dia a dia, podemos sofrer, como eu falei, até taquicardia, né? E somos tomados pelo medo. E aí, aquela ansiedade, né? Vai se transformar em medo, em pavor, em angústia. Calma, meu irmão. A bênção vai chegar, então controle essa ansiedade. Ore, busque ao Senhor, tenha fé, tenha paciência, tenha confiança. Então aí a Bíblia fala, né, 1 Pedro fala, né, lançando sobre ele, nós conhecemos tanto este versículo, mas a gente só fala da boca para fora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não fala aqui assim, olha, lança sobre ele algumas ansiedades.
alguns pontos, outros você domina. Não, ele fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que tem ansiedade, hein? Nós vivemos aquela agitação de querer resolver as coisas, de querer ter a solução rapidamente. Então, a fórmula está aqui. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Senhor, esta área está difícil. Senhor, o Senhor conhece. Estou entregando, estou depositando, estou confiando que o Senhor está ouvindo a minha oração e que o Senhor vai na hora certa me dar a resposta. Olha, veja, a bênção vai chegar. Ela não pode, ela provavelmente não, ela vai chegar no tempo do Senhor. Provavelmente não é o tempo que você quer, não é o tempo que você espera, é o tempo do Senhor. Então lança sobre ele. Calma o teu coração. Em Salmo 55, 22, ele fala, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Olha que confiança, olha que palavra de fé e confiança. Lança o teu cuidado, as tuas preocupações, a tua ansiedade, né, a tua vida, sobre o Senhor, deixa lá. E ele vai sustentar você. Nunca permitirá que o justo, aquele que é fiel, aquele que é servo fiel, seja abalado. As preocupações, os problemas do nosso dia a dia não vai nos abalar. Eles não irão nos abalar. Então lança sobre ele, confia nele. E outro ponto importante aqui, para a gente estar quase concluindo os passos para nós alcançarmos, como alcançar a bênção, é ter fé. Claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, né, como é que eu vou confiar que Deus vai me responder? Então você precisa crer que Deus age, resolvendo todos os problemas aparentemente impossíveis aos olhos humanos, pois Ele é o Deus do impossível. Aparentemente isso aqui é impossível. Mas quantos testemunhos você já ouviu ou você até já deu? Algo que era impossível e Deus fez, né? Aquela enfermidade, o médico já desenganou, Deus curou, né? Olha, aquela situação que era impossível resolver, não tinha como sair, de repente, do nada, as coisas se abriram. Ele aplanou o caminho, ele abriu as portas. Deus, ele faz o impossível, né? Ele é o Deus do impossível. Está lá em 1 João 5,4, ele fala, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo, que vence as coisas que o mundo pensa que é desta forma que nós devemos caminhar, que é esse caminho que devemos seguir. Não é olhar na ótica humana, mas sim pelos olhos da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala. Se eu não sei que decisão tomar, eu lendo a palavra, ele vai me mostrar. Falo por experiência, meu irmão, quantas vezes decisões difíceis a serem tomadas, eu comecei a ler a palavra. Não é abrir a palavra quando cai, o versículo que for, mas lendo a palavra, lendo lá o livro que você mais gosta, ou qualquer parte do livro, uma leitura que você já está dando sequência. Mas antes de ler, Senhor, fala comigo, eu estou passando por uma decisão terrível aqui, ou uma situação terrível que eu preciso tomar uma decisão rápida. E eu não sei o que fazer, Senhor, mas fala comigo e começa a ler, sem ansiedade. Começa a ler. E de repente um versículo, eu já falei isso tantas vezes, ele vai saltar assim, olha a tua solução, pum, apareceu. E aí você fala, nossa, olha que coisa linda. Ou talvez não seja a solução, mas talvez seja um bálsamo que você esteja precisando naquele momento. E Deus trata assim, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Por isso você tem que ter fé nesse Deus, não pode perder a fé nesse Deus, né? Então leia a palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, a palavra falando ao seu coração. Leia a palavra, estude todo dia, sabe? Você tem que ter essa intimidade com Deus todo dia. E por último, nós temos aqui animar-se. Tem que ficar animado. Eu não estou tendo paciência, estou orando, estou buscando o Senhor, tenho fé, tenho esperança, mas eu tenho que estar animado, eu não posso me desanimar. Sabe o que acontece? O desânimo, às vezes, pelo tempo de espera, é muito comum, né? O inimigo vem lá, olha, tá vendo? Não adiantou nada você orar. Não adiantou nada você ler a Bíblia. Não adiantou nada você falar com Deus, colocando a sua causa, porque Deus não está nem aí para você. Tem que animar, né? Não, Deus ouviu, a palavra respondeu que Deus ouviu, Ele ouviu o meu clamor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, né? Eu tenho que ter fé, paciência, perseverança, a palavra fala isso, então eu tenho que me animar. Eu estou no caminho certo. É isso que nós temos que pensar.
A bênção está chegando, então eu não vou tomar atitudes precipitadas, eu vou colocar a minha fé em ação, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou confiar, né? Eu vou depositar a minha fé no Senhor, mas eu tenho que estar animado para isso, não posso ficar para baixo, hoje eu vou orar de novo. Não, meu irmão, eu vou orar com fé. Se a bênção vai chegar hoje, glória a Deus, se não for hoje, vai ser o dia que Deus permitir, vai ser amanhã ou depois, ou quando for, né? Então, o ânimo, olha a importância, o ânimo é um sentimento ligado aos anseios da alma. Você já viu uma alma abatida? Puxa vida, né? O próprio salmista fala, né? Por que está abatida a minha alma? Por que você está abatido? O salmista está falando com ele mesmo. Por que você está abatido a minha alma? Confia em Deus. Confia em Deus. Ele é que te dá a força de você se animar. O que está te abatendo? Por que você está para baixo aí? Por que a preocupação tem sido excessiva na sua vida? O que está te tirando o sono? Então, olha, cuidado, hein? Tem que ficar animado, não deixa o desânimo, a desmotivação tomar conta, né? Então, é um sentimento, é um anseio ligado à alma. Então, estar animado, isso depende sim de você, de forçar, né? Eu tenho que lutar, é um sentimento que eu tenho que lutar. Esta, por sua vez, é a sede da vontade, dos sentimentos e da inteligência, a nossa alma, sede da vontade, dos sentimentos e da inteligência. A palavra ânimo, eu até marquei aqui, ó, quer dizer disposição de espírito. Palavra ânimo, disposição de espírito, alento, coragem, intenção, desejo. Eu tenho que estar animado para desejar aquilo, eu tenho que ter coragem, ânimo, força, persistência para ficar um espírito de ânimo, né? Um sentimento com ânimo, com disposição, com vontade, com esperança de saber que eu vou conseguir esse objetivo em Deus, seja ele qual for. Não é aquilo que eu estou orando que eu quero que Deus vai me dar. Não, Deus pode te dar uma coisa muito melhor. E nós orávamos muito tempo atrás por uma casa, e fui ver uma casa e achava que aquela casa era a solução do meu problema. E fomos lá negociando e não deu certo. Puxa, eu fiquei chateado. Falei, puxa, não deu certo. E não passou muito tempo, Deus abriu uma outra casa muito melhor, num lugar muito melhor. E a casa muito mais bem construída. Mas eu estava vendo aquele momento. E Deus já estava falando, eu tenho reservado algo para você. Mas eu confesso que eu fiquei, a princípio, triste, porque eu pensei, puxa, perdi a oportunidade. Mas na realidade eu não perdi a oportunidade. Deus fechou a porta. É diferente. E aí, quando Deus respondeu, aí ele me fez lembrar. Olha lá, você está lembrando aquele momento que você ficou chateado? Olha lá por que você não teve naquele momento aquela bênção. E Deus é assim, nós somos mimados, né? Deus não nos dá naquele momento para o nosso bem, e a gente fica com um beicinho reclamando porque que Deus não ouviu. Porque ele não ouviu porque não era o melhor. É assim, se você é fiel, se você busca, se você lê, se você tem esperança, tem fé, tem paciência, tem confiança, ele vai te dar o melhor. Claro que vai te dar o melhor. Então anima, a palavra ânimo quer dizer disposição de espírito, fica com o teu espírito alegre aí, tenha coragem, intenção, eu vou ter, sim, esta vitória que vai chegar em nome de Jesus. Uma pessoa animada está sempre disposta, né? Assim, você já conviveu com pessoas animadas? Está sempre disposta, está sempre motivada. Ou vamos lá, vamos fazer isso, vamos. Agora, aquele desanimado, vamos fazer, acho que não vai dar certo. Vamos lá, não vou não. Mas por que você não vai? Não vai dar certo, estou cansado. Irmãos, não dá para conviver com pessoas desse jeito. E como é que Deus olha para a gente? Bom, eu dei tudo para ele, está desanimado desse jeito? Eu quero animar ele. Eu quero mostrar que eu tenho o melhor para ele ainda. Então, uma pessoa animada está sempre disposta, otimista, ativa, alegre, né? Sempre pronto para vencer, sempre pronta para lutar. Essa é a pessoa animada. E eu espero que você esteja animado. A tua bênção está chegando. Você crê nisso? Eu creio. Eu tenho bênçãos ainda para receber. Já tô orando por algumas bênçãos aí, para alguns projetos, alguns propósitos. Estou orando, estou colocando no altar do Senhor. Se Deus vai responder conforme é o meu desejo, eu não sei. Mas o meu desejo eu quero submeter à vontade de Deus, não é? Não quero ter a vontade permissiva de Deus. Ele está permitindo porque eu estou querendo muito. Eu quero ter a vontade soberana de Deus na minha vida, que é a melhor. E a vontade soberana não tem erro. Posso ficar tranquilo que está assegurado o futuro desta bênção que Deus está nos mandando. Salmo 27,14 fala, espera no Senhor. Olha lá, espera no Senhor. Anima-te, não é para ficar animado? Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27,14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Muitas vezes não temos paciência de esperar a nossa bênção, não é verdade? Falamos aqui várias vezes. E Deus, quanto tempo Ele esperou por você? Ah, pastor, levou anos para eu conhecer Jesus como meu, para aceitar, receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Quantos anos Deus teve paciência de ver você enveredado por caminhos errados, enfronhado em coisas erradas, ilícitas, em vícios, em coisas abomináveis, e Deus lá dando chance, dando oportunidade, colocando pessoas na sua frente para tentar tirar você do lamaçal do pecado, né, daquele lugar de lama, como nós vimos o salmista falar, me tirou daquele lugar e me colocou meus pés sobre a rocha. Quantas vezes Deus olhou para você e falou, esse filho está perdido, mas eu tenho esperança, Deus falando, hein, que ele vai voltar para mim, que ele vai um dia me encontrar, que um dia eu vou habitar no seu coração, que eu vou mudar a sua história. Então, muitas vezes nós não temos paciência, né? E quanto tempo, então, Deus esperou por você, né? Pensa aí, eu não sei, você que está me vendo, que está me ouvindo, quanto tempo? Ou talvez ainda Deus esteja esperando, hein? Olha, você ainda não tomou uma decisão, que é única e exclusiva. Eu não posso tomar por você e nem você tomar por mim. Nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha, a livre decisão. Eu tomo a decisão que eu quero, eu sou livre. Ser crente não é ser escravo, pelo contrário, é ser livre. Eu faço o que eu quero, tudo me é lícito, diz a palavra, mas nem tudo me convém. Porque eu sei que nem tudo me convém, eu não faço o que não me convém, porque é prejudicial. Olha a diferença. Mas quando nós confiamos que Deus tem paciência para nos esperar e que eu estou sendo relutante, puxa vida, quantas vezes já me falaram de Jesus? Talvez hoje seja mais uma destas. Jesus quer morar na sua vida, Ele quer entrar no seu coração, Ele quer mudar, Ele quer fazer parte, né, das suas intenções, dos seus desejos, dos seus planos, Ele quer fazer parte. E quando Ele faz parte, nossa, como é maravilhoso, porque aí eu não estou sozinho, porque eu não sei que decisão tomar, não sei nem o que pedir. A gente ora, não sabe nem como orar, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso, né? O Espírito Santo, como nós lemos aqui, Ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Ele conserta a nossa oração, Ele vai à frente. Então, nós muitas vezes achamos que Deus está demorando. E quanto tempo Deus levou para nos alcançar? Eu não sei o que poderá acontecer na minha vida, mas estou certo de que Deus está planejando uma saída espetacular. Eu peguei essa frase, mas eu fico pensando, eu não sei o futuro da minha vida, né? Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, né? O que vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que Deus tem planejado algo espetacular na minha vida e na tua também. Creia, confie, ore. Jó 42:2 fala assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém pode impedir os planos que Deus tem para você e para mim, né? Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos pensamentos. Deus tem o melhor. Então, meu irmão, como alcançar a nossa bênção? Como chegar? Os passos que nós lembramos hoje aqui primeiro, ter uma viva esperança. Tem que ter uma viva esperança. Tem que ter paciência. Não tomar atitudes precipitadas. Calma lá, antes de sair afoito para tomar uma atitude. Não murmurar, né? No meio entre o tempo da espera até a conquista, às vezes esse caminho é cheio de murmuração. Cuidado, isso desagrada a Deus, né? Controlar a ansiedade por causa da precipitação de querer tanto rapidamente as coisas. A gente tem que tomar cuidado de não tomar atitudes precipitadas. Ter fé, tem que ter fé, meu irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam que se não veem. Nós não estou vendo, mas estou esperando com fé, com paciência, com confiança, com perseverança, que nós falamos hoje. E ficar animado, tem que animar-se, né? Porque se Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, Ele prometeu. Se Ele prometeu, eu creio que Ele vai cumprir. Você crê também? Então, espero que esse pequeno estudo que nós comentamos aqui, esses passos, possam te ajudar nessa tua caminhada de conquista, de alcançar a sua bênção. Todos nós temos os nossos planos, os nossos objetivos. Deus quer fazer parte deles. Entrega. Eu quero fazer isso agora com você, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, os seus anseios, as suas preocupações, as suas ansiedades, para que Ele cuide de você. Amém? Curva a sua cabeça.
Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor, que nós temos que ter fé, confiança, paciência, esperança, não murmurarmos, não reclamarmos, não tomarmos atitudes precipitadas, sermos animados em saber que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Eu não sei quem está me vendo, quais são os problemas que o teu povo tem, mas o Senhor conhece. Permita, Senhor, que cada um deles, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, não reconhecendo que o Senhor é o Senhor e Salvador, não pediram perdão dos seus pecados, não te convidaram ainda para entrar nos seus corações, que eles possam fazer essa pequena oração, pedindo perdão dos pecados que só o Senhor pode perdoar os nossos pecados e convidando o Senhor para entrar no coração. E quando isso acontece, o Senhor muda e transforma de dentro para fora. E também, neste momento, o Senhor escreve lá no livro da vida, lá no céu tem um livro, que quando nós nos rendemos ao Senhor, convidamos o Senhor para entrar no nosso coração, o Senhor escreve o nosso nome lá naquele livro. E quando um dia partirmos dessa vida, estaremos eternamente com o Senhor, porque nosso passaporte foi carimbado. Então, Senhor, cada um que está me vendo, aqueles que ainda não tomaram essa importante decisão, que eles possam tomar essa decisão nesse momento, eu te peço, para que o tempo do Senhor, que é o melhor tempo, a bênção que o Senhor tem reservada para nós, possa alcançar cada um de nós, eu te peço. E obrigado por esta palavra, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Se você estiver perto de alguém, dá um abraço gostoso. Boa semana, que Deus te abençoe.